Bom, pessoal, hoje a gente vai efetivamente começar a trabalhar no projeto, né, no desenho do projeto. Então, nós vamos trabalhar com o estudo de layout, né, que é um passo que antecede o anteprojeto, né, antes da gente entrar lá no 3D, certo? Então, assim, o que acontece, né, no nosso anteprojeto? A gente vai trabalhar primeiro em cima da planta baixa, observando que agora vocês vão colocar então os mobiliários e equipamentos e eles devem ser representados da forma como nós os entendemos, né? Então aqui é um sofá, aqui é um puff, né? Isso aqui é uma poltrona, isso é uma mesa lateral, isso aqui é um tapete, isso é uma planta, isso é uma cortina. Então a gente tem que fazer uma representação agora em que a gente possa identificar os elementos, tá? Aqui a gente também tem uma questão dos acabamentos, dos materiais de revestimento, enfim, né? E tudo isso pode ser utilizado agora. Então, quando a gente trabalha layout, a gente trabalha essa identificação, né, dos mobiliários, a gente trabalha também algumas especificações, por exemplo, esse quadradinho aqui, eu não sei exatamente o que é, então puxo aqui, né, uma especificação, um comentário, vou colocar aparador com espelho, né? Claro que aqui não é um projeto executivo, né? Isso aqui não é um projeto terminado, isso aqui é uma proposta, é um estudo, tá? Então a gente trabalha a planta baixa com uma escala apropriada, né, e humanizada, que é essa representação que eu tô falando aqui para vocês, né. A cotagem geral, normalmente se faz uma cotagem bastante simples, evitem colocar muitas cotas, né, normalmente a gente cota as passagens, a distância entre os elementos, que é para a gente conseguir entender melhor, porque efetivamente a medida do mobiliário ela já está lá na tabela, tá? Então não é necessário que a gente fique especificando isso aqui neste momento, certo? Mas é isso, então a gente faz algum tipo de cotagem para mostrar a especificação dos mobiliários e dos acabamentos, tá? Bom, a gente vai iniciar então aqui na área íntima. Na área íntima a gente tem alguns móveis básicos, né, que vão aparecer. Então no dormitório a cama, as mesas de cabeceira, né, dos dois lados, elas podem ser diferentes, enfim, mas os dois lados com apoio, né, e o armário, o guarda-roupa. Bom, o que a gente tem que entender, né, quando a gente vai começar a projetar? Primeiro, a cama é o mobiliário principal, então eu abro a porta e a cama me recebe, tá? É o principal ali dentro do dormitório, certo? Então, normalmente a gente vai trabalhar dentro disso. Eu abro a porta e enxergo a minha cama me convidando, né? Para que eu relaxe. Bom, temos que observar algumas coisas dos dormitórios, tá? Primeiro é a circulação, não menor do que 60 centímetros, tá? Aqui a gente tem uma situação de o guarda-roupa e a cama, então seria bom um pouco maior, né, para que a pessoa possa abrir o armário e não ter que ficar sentado na cama ou quase cair na cama, né? Então 70, 80 centímetros seria bastante apropriado, se a gente consegue, né? Mas no mínimo, esse aqui é o nosso módulo mínimo de circulação, tá? Menos de 60 não, ok? Então assim, a cama, né, aqui as mesas laterais e uma circulação ao redor da cama que seja possível, né? Aqui a gente tem bem 60 centímetros, certo? Algumas colocações. Não encostem cama em duas paredes, né? A cama encostada em duas paredes, principalmente a de casal, ela tem um problema sério, né, nessa colocação. O que acontece? Aquele que está deitado aqui, né, o que vai ficar encostado na cama, ele não consegue sair, né? Ele fica encalacrado ali, ele tem que rastejar até a ponta da cama para conseguir sair. Então, isso é bem complicado, tá? Então, evitem colocar a cama de casal encostada em duas paredes, certo? Uma outra coisa para nós que é bem complicada é colocar a cama embaixo da janela, tá? Evitem isso também ao máximo.
Tem uma série de questões, né, que aqui eu não vou colocar para vocês, mas na questão prática, as nossas janelas, elas não são vedadas o suficiente para que não entre nem frio, né, além de ser uma parede externa que fica muito gelada no inverno. Então, assim, mesmo que vocês coloquem uma cabeceira, vai ser complicado colocar uma cabeceira, porque ela vai ter que ficar abaixo da cama. A gente vai ter, enfim, um anteparo, uma cortina que vai ficar em cima da cabeça da pessoa, também não é legal, né? Em casos extremos, quando realmente não houver outra forma da gente colocar a cama no dormitório, a gente faz um balcão, ou tipo um baú, né? Algo que faça com que a cama fique longe da janela o máximo possível, tá? Para dar essa distância, né? Mas é muito ruim cama e janela. Então evitem ao máximo quando vocês puderem, tá? Algumas outras questões assim que são interessantes aqui para vocês saberem, a questão do guarda-roupa. Um módulo mínimo para uma pessoa é 1,20 m, né? Então não usem jamais um espaço de guardar menor do que 1,20 m e maior sempre, porque a gente sempre tem muitas coisas para guardar, né? Então o dormitório é uma área que a gente tem que ter muito lugar para guardar coisas. Aqui eu coloquei para vocês uma representação de blocos, né, que são blocos do CAD, mas para que vocês entendam uma representação. Então aqui a gente tem a representação do armário com os cabidezinhos, né, a gente sempre vai fazer isso à mão. E a representação da cama e das mesas de cabeceira, então a gente faz aqui a dobrinha do lençol, enfim, aqui de uma maneira um pouco mais à mão mesmo, né. Então, travesseiras, almofadinhas, aqui é uma luminária. Então, aqui é uma representação de como a gente vai desenhar a cama, tá? A cama e enfim, o mobiliário. Na área social, que a gente tem o estar e o jantar, né? Vocês ainda tem uma varanda aí também para trabalhar. O que vai acontecer? A gente tem que sempre pensar nos distanciamentos, né? Para que a gente tenha a colocação correta dos equipamentos, a gente tem que pensar então nesses equipamentos, como que as coisas acontecem. Primeiro, uma dica, né? Abrir a porta, sempre trabalhem com um layout que acolha, né? Então que a pessoa entre e tenha uma boa visualização. Evitem muitas barreiras, né? A questão da circulação, então assim, ter uma circulação de no mínimo 60 centímetros, né? Quando houver possibilidade 80, ok? Aqui, ó, provavelmente aqui tem 60, né? Mas aqui a gente tem que ter 80, por quê? Porque eu tenho que arrastar a cadeira, né? Para conseguir sentar. Uma outra dica, aqui, ó, mesa de jantar, cadeira, parede, tá? Aqui tá dizendo 60, mas está dizendo 60 porque ele não está dando esse espaço aqui, ó, da cadeira. Então, para que vocês entendam, daqui da mesa até a parede, 80. Se não couber, vai ficar ruim, mas enfim, tem projetos que fazem isso, tá? E eu tô trabalhando com vocês da maneira mais correta e didática e confortável. Então, assim, para mesa de jantar, a gente tem que ter um espaço aqui de 80 centímetros para a pessoa conseguir jogar a sua cadeira, né? E conseguir sair da sua cadeira, senão ela não consegue sair, tá? Bom, uma outra dica importante, se vocês têm 4 pessoas sentadas à mesa, 4 pessoas sentadas na sala de estar, tá? Sempre. O número de pessoas que comporta a sala de estar deve ser o mesmo que comporta aqui a mesa de jantar, tá? Aqui tem uma série de informações que eu coloquei para vocês, né, que é em relação às medidas, porque a gente se sente realmente bastante inseguro. Vocês vão observar aí as medidas que vocês fizeram a pesquisa de vocês e aí a gente vai adequando, tá? Então, coloquei para vocês aqui também algumas medidas de mais lugares, enfim, que vocês não vão usar nesse projeto, porque esse projeto o máximo são 4, né? Mas para que vocês tenham uma noção, né, e tenham esse conhecimento. Uma outra questão aqui, deixa eu mostrar para vocês, como a gente tem aqui na área de estar, ó,
essa questão da gente ter mobiliários mais baixos, enfim, a gente estar colocado num microambiente, a gente pode ter esse afastamento aqui de 40, tá? Até porque a mesa de apoio não pode ficar muito longe do sofá, né? Mas lembrem-se que vocês aqui têm uma passagem, então, né, para varanda. Então, cuidem que em algum lugar a gente precisa ter uma passagem maior. Pode ser à frente da mesinha, enfim, mas que tenha 60, tá bom? Ah, uma outra coisa. Sempre aqui na sala de estar, mesas auxiliares. Sempre. Não projetem sala de estar sem mesa de centro e sem mesa auxiliar. Eu não tô falando daquelas esteirinhas de sofá, tá? Aquelas esteirinhas de sofá são gambiarras que a gente faz. Vocês são designers, então vocês têm que resolver os problemas sem usar gambiarras. Uma outra coisa que eu quero que vocês pensem muito: sofá muito próximo da parede, aqui seria interessante um afastamento e uma outra mesinha aqui deste lado, né? É muito desagradável a gente sentar no sofá e encostar o braço na parede, né? Aquela parede do lado, isso fica bem complicado. Comecem a observar essas sensações, né? A gente tem que começar a entender essas sensações. Aqui eu coloquei para vocês alguns layouts, né? De estar. Normalmente o estar, ele vai estar numa configuração de U, né? Ó, uma configuração de U, certo? Porque fica mais aconchegante, né? Um local que a gente vai estar conversando com as pessoas, que a gente vai receber, enfim, tá? Evitem colocar o sofá principal de costas para a porta. Ele deve estar ou de lado ou de frente para receber, né, as pessoas, sempre. Cuidem as circulações, como a gente já havia dito, né? Por exemplo, aqui se eu tenho uma circulação passando no meio da sala, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a entrada e aqui eu tenho cozinha, como ele está dizendo. Então, eu cheguei com as compras, eu vou fazer isso aqui, ó, né? Isso é verdadeiramente muito ruim, assim, porque o que acontece? Eu vou passar, se alguém estiver assistindo alguma coisa, eu estou passando na frente da pessoa para chegar na cozinha, né? Eu quero ir ao banheiro e eu vou passar sempre na frente das pessoas que estão assistindo TV. Então, projetar, né, trabalhar com layout é entender também as dinâmicas, né, que acontecem na casa. Aqui eu coloquei para vocês novamente uma representação de blocos, né, para vocês copiarem as cadeirinhas, enfim, a representação de cadeiras, de mesas, dos equipamentos de cozinha, né. Então, a questão do fogão, de pia, enfim, para vocês terem aqui. Aqui também tem mais alguns sofás um pouco mais informais, enfim, né, cadeiras. Vamos lá. Setor íntimo, banho, começando pelo banheiro. Primeiro assim, banheiro, vocês não vão mudar o layout que vem já estabelecido, né, no arquitetônico, certo? Por que vocês não vão mudar layout de banheiro? Porque tem toda a questão da hidráulica e de esgoto que vocês não podem mexer, tá? Vocês não têm essa autorização. Então, evitem. Vocês vão precisar de um engenheiro, né, para fazer isso. Ele vai ter que especificar isso, principalmente em prédios, tá? O que acontece? A gente tem, então, estabelecido alguns equipamentos que são básicos, né? O lavatório, a bacia sanitária e o box. Vocês estão vendo que estão todos na mesma testada? Porque aqui, ó, nessa parede, porque toda a hidráulica e todo o esgoto estão entrando e saindo nessa parede aqui, né? Então, isso é otimização de estrutura. Aí, o que acontece? A bacia sanitária, ela tem que estar num determinado local, porque ali eu tenho um duto imenso para carregar essas coisas e fazer essas coisas andarem, né? Então não se pode mexer. Existe um duto de ventilação também colocado ali, existe uma ramificação em todos os ralos, que a gente precisa entender como ela funciona, né? Então evitem trabalhar, mudar essas colocações, tá? Evitem, não mexam em hidráulica, isso é bem complicado. Bom, então como é que funciona o banheiro? Entrei, né? A primeira coisa que eu tenho que ter é o meu lavatório, sempre, né? A gente trabalha sempre os equipamentos por uso.
A coisa que eu mais uso no banheiro é o lavatório. Segundo, a bacia sanitária. Terceiro, o box, tá? Então, assim, funciona. Entrei, lavatório, bacia sanitária, box. Sempre nessa questão, tá? Sempre nessa ordem. Algumas coisas que vocês têm que entender que são medidas, né? Sempre à frente da bacia sanitária, no mínimo 60 centímetros, senão a pessoa não consegue levantar da bacia, tá? Então, 60 centímetros, que é o nosso módulo de circulação. Aqui tem algumas medidas, então, para vocês entenderem. O box é permitido colocar 70, né, pela lei, pela norma, mas o 80 é sempre bem mais confortável. Se conseguirem 1 metro, melhor ainda. Mas vocês vão ver que os banheiros, eles andam muito pequenos, então, normalmente, 80 centímetros é o suficiente. Bom, aqui a gente tem a bacia sanitária, a gente tem que ter espaço entre os lados, tá? A bacia sanitária, normalmente, a menor, na verdade, ela tem 40 por 60. Hoje, as nossas bacias, elas têm um pouco mais, né, de comprimento aqui para ficarem mais confortáveis. Então, elas têm 70, 75, então isso tem que cuidar, tá? Porque vocês podem escolher bacia, né, para trocar a bacia, enfim, e daí tem que ver exatamente onde é que está o duto, ver se as medidas delas encaixam, enfim, tem uma série de coisas que vocês vão ter que tomar um cuidado tremendo quando forem trocar, certo? O importante é que ao lado da bacia a gente precisa ter espaço. O espaço aqui entre equipamentos deve ser 15 e o espaço de parede aqui tem que ser 20, tá? No mínimo. Pode ser mais, porque a gente tem papeleira, a gente tem ducha higiênica, a gente tem, né, o lixinho, enfim, revistas, enfim, né? A gente sempre tem muita coisa que a gente quer colocar. Então, espaço, tá? No mínimo 15 entre 2 equipamentos e se for uma parede tem que ser um pouquinho mais. Certo? O lavatório, tentem não trabalhar com menos de 80 centímetros. Existem lavatórios bem pequenos, tá? Mas eles não são confortáveis, né? Se a gente for trabalhar com um balcão, claro que existem lavatórios maravilhosos, como a Deca possui, enfim, que é efetivamente quase só a cuba, mas tem que ter um outro lugar para guardar as coisas, tá? Esses mais usuais, tentem não trabalhar com menos de 80 centímetros aqui no lavatório, porque fica complicado para a gente guardar tudo o que precisa, né, no banheiro, certo? Enfim, de banheiro é isso. Bom, cozinha, né? Cozinha é um dos elementos chaves aí do nosso residencial, tá? Cuidem a triangulação, isso aqui é bastante importante. Quem articula tudo na cozinha é a pia. Então, a gente tem pia no meio do fogão e da geladeira, certo? Sempre. É um triângulo. Triangulação a gente chama. Então, a ordem vai ser sempre assim. Cheguei na cozinha, quem me recebe é a geladeira. Do lado a gente tem a pia e do lado a gente tem o fogão, próximo à área de serviço e a saída de ar, tá? Sempre. Porque normalmente a gente vai ter aqui uma exaustão em cima do fogão e ela tem que estar próxima, além, né? Vocês têm que pensar, normalmente a gente já tem o ponto de gás colocado. Então, já vai estar lá colocado o pontinho de gás e vocês não vão ter muito o que fazer e não mexam na instalação de gás, por favor. Assim como a instalação de água também já vai estar pronta, tá? Então, evitem mexer nisso também. Vocês vão precisar de um engenheiro para que ele viabilize essas mudanças se vocês projetarem. Não esqueçam disso jamais. E gás é perigoso, não é qualquer pessoa que vai fazer essa instalação, tá certo? Então, entrei na minha cozinha, quem me recebe? Meu refrigerador, minha geladeira, depois vem a pia, depois vem o fogão, tá? Normalmente na linha, né? Acontece isso. A gente tem, ó, cozinha linear, né? Então, se eu tô entrando aqui pela esquerda, quem vai me receber é a minha geladeira, depois vem a pia, depois vem o fogão. No de vocês aí, ao contrário, né? A gente entra pela direita, então vai estar geladeira, pia e fogão, exatamente como tá aqui, né?
Existem outras configurações quando a gente tem mais espaço, né? Como a gente aqui tem que ter uma circulação de no mínimo 80 centímetros dentro da cozinha, tá? Não usem menos do que 80 porque não vai funcionar, certo? Os 60 aqui não vão funcionar. A gente precisa ter espaço para articular as coisas. Então a gente tem que pensar também no uso, né? A gente chega das compras, o que acontece? A gente tem que guardar os perecíveis na geladeira. Então eu cheguei, eu tenho que ter um espaço para colocar minhas coisas, vou colocar dentro da geladeira, vou lavar, né? Fazer a lavagem, enfim, lavar, higienizar tudo que precisa ser higienizado. Vou guardar e o fogão, né? A parte de cocção eu uso bem menos. Quantas vezes a gente vai tomar uma água, quantas vezes a gente abre o refrigerador, né, na nossa casa durante o dia, muitas vezes. Então é ele a peça principal que a gente tem que ter logo quando entra, né, na cozinha, certo? Uma outra questão, a gente tem que ter um cuidado com essas questões de quente e de frio, né? Porque a pia fica entre o fogão e a geladeira? Exatamente porque aqui eu tenho equipamento de muito calor e aqui eu tenho equipamento de muito frio, e se eles estiverem juntos, eles não vão funcionar bem, tá? Então, meus amores, nunca usem torre de forno do lado da geladeira. Gravem isso na mente de vocês, não funciona, coloquem um armário entre eles, né? Não tem como funcionar, tá? A geladeira, o refrigerador, ela precisa ventilar, ela precisa, para funcionar bem e não ter o consumo grande de energia, ela precisa de ventilação. E aí vocês colocam uma torre de forno do lado de um refrigerador, o que vai acontecer toda vez que se usar a torre de forno, a geladeira não vai funcionar bem. Vai gerar uma série de riscos e de problemas nesse projeto, tá? Então, ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Não coloquem coisas frias exatamente ao lado de coisas quentes. Isso não vai funcionar, tá bom? Existem formas muito mais inteligentes. E eu fico muito decepcionada quando eu vejo meus alunos se formando e fazendo isso, né? Porque eu sempre aviso que isso não é bom, certo? Aqui eu coloquei para vocês uma setorização, então depois vocês deem uma lidinha, né? Aqui estão algumas medidas também. A representação em blocos, né? Então, dos equipamentos, aqui tem os equipamentos de banheiro, aqui tem os equipamentos de cozinha, tá? Bom, então assim, ó, o que vai acontecer agora? Vocês estabelecendo as relações que vocês querem para os ambientes de vocês, né? Nesse exercício, vão fazer, então, essas questões de layout, né? Vão elaborar isso. Vocês vão trabalhar primeiro na 1x50, podem trabalhar só com os quadradinhos para entender onde é que as coisas vão ficar. A gente vai assessorar isso na planta geral e aí vocês vão passar a limpo na 1x25, para a gente realmente ver como ficam essas relações. Então daí sim, né, com a representação dos mobiliários direitinho, com as distâncias direitinho, para depois se passar para o software 3D, tá bom? Fiquem bem.